Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos aí bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estaremos aí dando início, a mais um trimestre da nossa revista, da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aí iniciando o segundo trimestre, iniciando o estudo de mais uma revista, de mais uma lição. E a lição que nós temos para iniciar, tem por tema os atributos de Deus, conhecendo a natureza, o caráter e a supremacia de Deus nas Escrituras. É um tema maravilhoso, um tema aí de extrema importância, falar e estudar e conhecer acerca dos atributos de Deus, é importantíssimo. Vamos dar início à nossa lição, vamos ser objetivos, vamos ser claros, vamos ser diretos àquilo que o Senhor tem para nos ensinar nessa revista, nessa escola bíblica maravilhosa. Você que está aí com a sua revista e pode acompanhar comigo, o nosso primeiro tópico vai falar sobre Deus se revelou à humanidade. Esse é o nosso primeiro tópico. Deus se revelou à humanidade. O nosso textuário, você pode aí acompanhar comigo aí, está lá em Romanos, no capítulo 1, e o verso de número 19, que diz assim: porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifestou, porque Deus lhe manifestou. Está lá em Romanos, capítulo 1, e o verso de número 19. A nossa verdade aplicada diz-nos assim: a bênção de conhecermos o Senhor deve resultar em maior confiança, um viver agradável a Deus e uma vida frutífera para a glória de Deus. Olha que importante, olha que a nossa verdade aplicada nos ensina, que a bênção de conhecermos o Senhor deve resultar, primeiramente, em maior confiança no Senhor. Segundo, um viver agradável, e terceiro, uma vida de frutos, uma vida frutífera, Essa é a nossa verdade aplicada. Nós aí também temos aí, como de costume, alguns objetivos, e os nossos objetivos são 3 nessa revista: explicar, mostrar e ressaltar. Explicar que Deus se revelou a nós nas Escrituras. Esse é o nosso primeiro objetivo. O segundo objetivo é mostrar a necessidade de crescer no conhecimento. E por último, mostrar, ressaltar a busca incessante pelo conhecimento. Então esses são nossos objetivos nessa lição. Espero que você possa aproveitar e extrair o máximo de conhecimento, de informação e de sabedoria e de experiências com Deus através dessas lições que são maravilhosas, que sempre têm enriquecido aí o nosso conhecimento. A nossa introdução vai nos falar que as Sagradas Escrituras declaram com muita propriedade, com inspiração de grandes homens de Deus, quem Ele é, sua natureza, as suas criações, os seus atributos e tudo que é peculiar ao ser divino. Olha que maravilhoso. Quando nós nos deparamos com a Palavra de Deus, quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, quando nós percorremos pelos seus 66 livros, nós podemos ver homens sendo usados por Deus, nós podemos ver ali nas páginas das Sagradas Escrituras maravilhosamente exposto e explícito para nós as grandezas de Deus. Nós podemos encontrar ali quem é Deus, quem Ele é. Nós podemos encontrar a sua natureza, as suas criações, os seus atributos e tudo que Ele é peculiar. A palavra de Deus, ela vai nos revelar, vai nos mostrar nas suas páginas quem Deus é, qual é a sua natureza, o seu ser, os seus atributos, as suas características, a sua identidade. Nós podemos ver e encontrar tudo isso encontrado nas páginas das Sagradas Escrituras. Por isso é importante, irmãos, nós nos determos aí no conhecimento, nos determos aí no conhecimento, na busca incessante de conhecer ao nosso Deus, É muito importante. E
Essa lição, né, como eu já havia mencionado no tópico primeiro, vai nos falar, né, como o tema Deus se revelou, né, à humanidade. Interessante, irmãos, que partindo do princípio em que é Deus, né, que se revela ao homem, né, é Deus que se revela ao homem. Deus se faz conhecido ao homem. Eu gosto muito da frase do C.S. Lewis, que ele diz que quando se trata de conhecer a Deus, toda iniciativa depende dele. Se ele não se quiser revelar, nada do que façamos nos permitirá encontrá-lo. Irmãos, é uma verdade muito grande e muito profunda. Se Deus não quiser se revelar ao homem, não há nenhum esforço, não há nenhuma capacidade, não há nada que eu possa fazer, não há nada que eu possa me empenhar ou me esforçar para conhecer ao Senhor. Eu não irei conseguir, eu não serei capaz de conhecer, de encontrar ao Senhor, se Ele não o fizer primeiro, se Ele não se revelar, se Ele não quiser se fazer conhecido. Jamais, de forma nenhuma, nós poderemos o encontrar ou o conhecer. Todo o conhecimento parte primeiramente de Deus, né? Deus toma toda a iniciativa, né? E se revela, Ele se revela a nós, né? Isso é muito importante, é algo que nós precisamos ter aí muito fixo, né, na nossa mente, que parte de Deus, né, o ato de se revelar a nós. Nosso tópico aí, nosso próximo tópico fala sobre a revelação universal de Deus. O estudo da autorrevelação de Deus para a humanidade tem sido classificado de duas maneiras: revelação geral e revelação especial. Então, quando nós falamos acerca de revelação e da revelação de Deus, algo que nós precisamos ter em mente é que podemos classificar, né, essas revelações ou as revelações de Deus como revelação geral e revelação especial. Repito, nós podemos classificar como revelação de Deus, revelação geral e revelação especial. A revelação geral de Deus encontra-se em três áreas. Primeiro, na natureza. Segundo, na história. Terceiro, através da humanidade. É isso que nós chamamos de revelação geral, que é encontrada nessas três áreas: natureza, história e humanidade. A revelação especial, né, aquilo que nós chamamos, aquilo que nós entendemos como revelação especial, ela pode ser encontrada nas teofanias ou na teofania, né, na revelação através dos profetas e na encarnação do Verbo. Então, quando nós falamos de revelação geral, é algo que é geral e é universal, que toda a humanidade tem acesso, toda a humanidade é capaz e tem conhecimento, ou pode adquirir esse conhecimento através da revelação de Deus, da revelação geral de Deus, né? Através da natureza, através do desenrolar da história e através da humanidade. Então, todas as pessoas, todos os seres têm essa concepção e essa compreensão da revelação geral de Deus. Já a revelação especial, ela é mais específica e ela é por isso que ela é chamada de revelação especial. Obviamente porque nós, por exemplo, nós não encontramos, ou não é explícito, ou não é tão claro, por exemplo, a obra da redenção, né? O plano de redenção, por exemplo, na natureza, né? Então, é por isso que nós chamamos de revelação natural, de revelação geral e revelação especial. A geral abrange, né, de forma mais geral, já a especial é mais específica e detalha com mais clareza, né, alguns pontos que não é encontrado na revelação geral. Quando nós falamos de revelação especial, essa revelação especial ela pode ser encontrada através das teofanias, das manifestações de Deus, né? Teofanias, as manifestações de Deus, manifestações específicas para pessoas específicas, a qual Deus revelou coisas próprias e específicas para pessoas distintas, né? Por exemplo, nós temos o caso ali de Moisés, quando ele se depara com a sarça, ali é uma manifestação de Deus, também é conhecido como uma teofania de Deus, né, naquele momento. Nós temos também a história que é muito conhecida, né, que é de Jacó ali, em uma peleja, em uma luta, né, em uma batalha travada com um anjo, né, e ali era o anjo do Senhor, ali é uma teofania também. Nós vemos, porém, tem ali a visita
a visita dos anjos, né, que vão ali à casa de Abraão, né, e ali também é conhecido e é caracterizado também como uma teofania de Deus, uma manifestação de Deus, o próprio Deus se revelando de alguma forma, né, ou através, por exemplo, da sarça, ou através de anjos, ele vai se revelando, ele vai se mostrando, né, são as teofanias de Deus. Então isso é o que? Uma revelação especial de Deus, que é distinguido, que é diferenciado, que não é igual a uma revelação geral. Falando ainda de revelação especial, nós temos aí a revelação através dos profetas, né, que são as manifestações, são as formas que Deus tem de falar, de se comunicar, de entregar uma mensagem, de falar algo a alguém, né, usando profetas, né, para trazer juízo, para trazer palavra de esperança ou para trazer qualquer outro tipo de mensagem ou informação. Ele usou o que? Ele usou os profetas. Então era uma forma de Deus se revelar à humanidade ou se revelar a um grupo de pessoas específicos ou a um indivíduo específico. Então isso se enquadra também dentro da revelação especial. Revelação especial. Teofanias, né, que é a manifestação de Deus, através dos profetas também, é uma manifestação de Deus, é uma revelação especial, e na encarnação do Verbo, né, nós também poderíamos atribuir também aí as Escrituras, né, como uma revelação especial de Deus. E o ápice, né, da revelação especial de Deus é o que? É em Jesus Cristo, né, é a encarnação do Verbo. Essa é uma também conhecida como uma revelação especial de Deus. Então, revelação geral, revelação especial. Revelação geral, natureza, história e humanidade. Revelação especial, através das teofanias de Deus, através dos profetas, das escrituras e principalmente através da encarnação do Verbo, através de Jesus Cristo. Então essas são algumas formas, né, de Deus se revelar, que é caracterizada ou que é constituído em dois grupos: revelação geral e revelação especial. No top 1 nós vamos ver aí falando acerca da revelação de Deus. Irmãos, algo que nós precisamos ter em mente é que só é possível conhecer Deus porque Ele revelou-se a si mesmo, né? Que é concordando aí com a fala do nosso querido ali teólogo britânico C.S. Lewis, né? Só é possível conhecer Deus porque Ele revelou-se, né, a si mesmo. Ele se revelou, né? Partiu dele essa revelação, esse interesse de querer ser conhecido, de deixar-se ser encontrado, né? Parte dele. Evidentemente que não existe um relacionamento, né, entre o ser humano e Deus, né? Só é possível conhecer Deus porque Ele revelou-se a si mesmo. E evidentemente que não existe um relacionamento entre o ser humano e Deus, a menos que Deus ele se revele. O homem não tem essa capacidade, o homem não consegue conhecer ou encontrar Deus ou se relacionar com Ele, né, a menos que Ele primeiramente se revele, se faça conhecido, se deixe ser encontrado ou se revele ao homem, para que o homem, partindo disso, o conheça e se relacione com Ele, né? O ponto inicial de qualquer sistema teológico é a revelação. Então, o ponto inicial de qualquer sistema teológico é a revelação. O que é a revelação? É o ato divino pelo qual Ele se faz conhecido aos homens. Consequentemente, o tipo de teologia que possuirmos será determinada pela maneira segundo o qual imaginamos que Deus pode ser conhecido. Olha que interessante. Nós só podemos conhecer a Deus, né, porque primeiramente Ele deixou-se, né, ou Ele se revelou, né, Ele se fez conhecido. Partindo dele, Ele se fez conhecido e se revelou a nós, né. É interessante que quando nós pensamos, né, em teologia, né, o que é a teologia? Quando nós definimos, né, o termo teologia, nós unimos aí, né, as duas expressões gregas theo, né, que é Deus, e logos, né, que vem de logia, que é estudo, tratado ou ciência. Quando nós unimos essas duas terminologias, nós temos o nome, ou a palavra teologia, né, que comumente é conhecido como o estudo de Deus, o estudo, o tratado de Deus, ou ciência de Deus, ou algo do tipo. Porém, esse termo ele
ele não abrange, ele não consegue explicar ou expressar o que realmente é, né, ou de fato a teologia em si, né? Porque estudar Deus ou conhecer Deus é algo que é muito vago para nós, né? Deus, ele não pode ser colocado, por exemplo, em uma mesa, né, e nós irmos lá e examinarmos Deus para saber como Deus é. Não tem como nós fazermos isso, né? Nós podemos fazer isso, por exemplo, com animais, né, com coisas que são palpáveis, com coisas que são que podem, né, ser experimentadas no sentido de serem tocadas, né? Mas com Deus não é dessa forma. Deus, ele não pode ser conhecido dessa forma a partir da minha busca, a partir das minhas manipulações ou através do meu estudo, né? Mas eu só posso conhecer aquilo que ele revela. Então, a teologia, ela não é o estudo de Deus em si, o estudo de Deus, né? Mas a teologia, ela é, né, eu costumo dizer, eu costumo ensinar dessa forma, que a teologia é o estudo da revelação de Deus, né? Ou seja, eu só estudo, ou eu só tenho acesso, e eu só tenho capacidade, eu só consigo estudar e examinar aquilo que ele revelou. Aquilo que ele revelou, aquilo que ele deixou expresso, aquilo que ele deixou, né, para nós. Então eu só consigo estudar e examinar aquilo que ele revelou. Ou seja, a teologia, ela deve ser o estudo da revelação de Deus e não o estudo de Deus, né? Porque não tem como eu examinar Deus ou examinar o ser de Deus. Não tem como eu examinar Deus de forma ontológica, estudar o ser de Deus, mas estudar a sua revelação, aquilo que ele revelou. Então, a melhor forma de expressar o que significaria o termo teologia é o estudo da revelação de Deus, né? Porque todo estudo, todo o empenho, todo o esforço teológico na busca do conhecimento de Deus, ele parte primariamente daquilo que ele revelou a nós. Se ele não revela nada, se ele deixa tudo em oculto, não existe ciência, não existe tratado, não existe conhecimento de Deus. Por quê? Porque não tem como eu partir de um princípio da onde ele não revelou. Eu só consigo estudar, eu só consigo examinar, eu só consigo compreender aquilo que ele permitiu revelar, aquilo que ele permitiu que eu conhecesse ou que nós conhecêssemos do seu ser e da sua pessoa. Então, a teologia, ela é o estudo da revelação de Deus. Ok? Vamos prosseguir. Um tema central, né, da teologia cristã ao longo dos tempos tem sido o fato e as tentativas dos seres humanos, né, no sentido de compreender plenamente a natureza de Deus. Então, ao longo dos séculos, ao longo da história cristã, ou ao longo da história da humanidade, muitas pessoas, muitos filósofos, pensadores, muitos teólogos até então, procuraram e têm procurado até hoje trazer uma compreensão, trazer um entendimento, trazer estudos, né, e fazer, né, com que as pessoas entendam quem é Deus, buscando, né, de forma incessante, ou buscando de forma racional, compreender ou conhecer Deus, né? No sentido de compreender plenamente a natureza de Deus e os propósitos de Deus, né? Porém, todas essas tentativas, né, de conhecer plenamente, de forma plena, de forma completa a natureza de Deus, por todos os anos, ao longo da história, têm sido tentativas frustradas, né? Ninguém consegue, né? Não há ser humano que possa compreender plenamente a natureza de Deus, o ser de Deus. Até porque nós não temos essa capacidade, nós não temos estrutura física, emocional ou psicológica para compreender ou para suportar ou para poder receber todo o conhecimento e toda a plenitude do ser de Deus. Nós não comportaríamos, nós não suportaríamos compreender toda a plenitude, né, deste ser que é ilimitado, que é infinito, que é imortal, que é imutável, que é transcendente, que está para além da matéria, que está para além da física, mas que ao mesmo tempo ele é iminente, que ele é um Deus que está próximo de nós, está junto, habita dentro de nós. Então, para a nossa compreensão, compreender
toda a plenitude, toda a natureza do ser de Deus para nós é algo impossível. Então, ao longo dos séculos, ao longo da história cristã, ao longo da tradição cristã, tem sido tentativas frustradas de querer compreender completamente o ser de Deus. Lembrando e enfatizando que tudo que nós conhecemos e sabemos de Deus, nós só o sabemos porque Ele revelou a nós. Ele se permitiu se fazer conhecido, né, e se revelou a nós, né. O conceito de revelação expressa um dogma universal, né, da teologia cristã que propõe a necessidade que nos seja dito como Deus é. É algo que muitas pessoas, né, provavelmente já fizeram essa pergunta desde quando eram crianças, né, e foram cresceram, e pessoas que nasceram, cresceram, viveram e morreram com esta pergunta, né, sem ser sanada de forma completa, né. Como que Deus é? Como Ele é? Né? Como que Deus é? Então, existe essa necessidade, né, na humanidade, e muitas pessoas têm buscado trazer essa resposta de como que Deus é, né? Como Ele é. Haja visto que, né, que Ele é totalmente diferente de nós, né? Nós temos um corpo físico, já Ele é considerado, e a Bíblia nos mostra que Ele é espírito, né? Ele é totalmente diferente de nós, totalmente diferente de nós. Nós somos seres mortais, Ele é imortal, né? Nós temos prazo de validade, né? E a Bíblia vai nos falar que Ele é Deus de eternidade a eternidade. Ele é totalmente diferente, né? Como diria o teólogo Karl Barth, que Deus é totalmente outro, né? Totalmente diferente de nós, né? E por mais que nós possamos chegar, né, a conhecer algo acerca de Deus, né, partindo daquilo que Ele revelou a nós, partindo daquilo que Ele nos deixou conhecer, sempre, irmãos, sempre nós iremos descobrir algo novo, porque Deus vai sempre nos mostrar algo novo, né? Sempre vai nos revelar algo, né? Quando eu pensarmos que compreendemos algo acerca de Deus, pode ter certeza que existe muito mais que ainda nós não conhecemos, né? Um teólogo chamado John Henry, ele diz que há sempre mais sobre Deus do que aquilo que somos capazes de saber. Há sempre mais sobre Deus, né, do que aquilo que somos capazes de saber. Irmãos, Deus é infinitamente maior do que eu possa compreender ou do que a minha mente pode compreender. Deus é infinitamente maior e mais profundo, né, do que aquilo que o meu coração pode compreender ou possa saber acerca de Deus. Deus, ele é muito maior do que a nossa limitação pode compreender acerca do seu ser. Ainda falando sobre a revelação de Deus, a revelação ela não pode ser vista como uma transmissão de informações sobre Deus. Olha que interessante. Nós partimos de um pressuposto de que Deus ele se revela a nós, de que o conhecimento que nós temos acerca de Deus, ele parte da sua revelação. Ele se revela e nós o conhecemos a partir da sua revelação. Porém, né, a revelação de Deus ela não pode ser vista apenas como uma transmissão de informações sobre Deus. Vai muito mais além. A revelação nunca é uma mera transmissão de informações de conhecimento, mas sim um relacionamento que traz vida e transformação. Então nós vamos sempre ver, irmãos, aí, né, Deus se revelando ao seu povo, se revelando à sua humanidade, se revelando a homens específicos, a pessoas específicas. E nós vamos ver que essa revelação que Deus faz de si mesmo, ela não é somente uma transmissão de informações, mas ela parte de um relacionamento que Deus ele tem com o povo, com a sua humanidade, com os seres que Ele mesmo criou, né, ao longo da história. Ele vai se revelando e isso vai partindo de um relacionamento, revelação e relacionamento, algo que vai acontecendo de forma mútua, né, e subsequente. Ou seja, quanto mais Deus se revela, mais eu tenho conhecimento dele, mais eu vou me relacionando com ele. Ou seja, essa revelação de Deus ela não pode ser entendida como somente uma transmissão de informações, mas eu tenho que ter em mente que essas revelações de Deus ao homem, à humanidade, a mim e a você, ela é um relacionamento que Deus ele tem, né, para conosco, para com o homem que Ele criou. Assim, a revelação é primordialmente vista como comunicação ou estabelecimento de uma relação
pessoal. Olha que maravilha, né? Então a revelação de Deus, ela é muito mais do que a mera transmissão de conhecimento. Ela vai muito mais além do que isso. Ela é o que? Um relacionamento entre Deus e a criatura, entre o Criador e aquilo que Ele criou, o homem, né? Um outro ponto interessante, irmãos, é a forma de Deus se revelar na natureza. Então nós vimos aí no tópico anterior a revelação de Deus, né? Vimos que é Ele que se revela. A teologia que nós fazemos partindo do pressuposto de que Ele revelou. Então a teologia é a revelação de Deus, né? Aquilo que Ele deixou para nós, né, como revelação. E um outro aspecto, né, é a revelação de Deus na natureza, né, que se enquadra dentro aí da revelação geral, como eu havia mencionado anteriormente. No Salmo 19, né, se você tiver com a sua Bíblia aí ou com a revista, você pode ver aí, no Salmo 19, do verso 1 ao 4, diz assim, ó: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Então, de acordo com essa passagem, a existência, né, e o poder de Deus podem ser vistos claramente através da observação do universo. A ordem, né, os detalhes e a maravilha da criação falam da existência de um Criador poderoso e glorioso, né? Irmãos, é maravilhoso quando nós olhamos, né, para a criação, para a natureza, para os céus, para todos os luminares, né, o sol, a lua, as estrelas, tudo o que existe, tudo que foi criado. Nós vemos aí as marcas, né, de Deus, né? A teoria do design inteligente vai dizer que o Criador, né, do universo deixou pegadas na criação, né? É como alguém que caminha, né, sobre a areia e ele vai deixando as suas marcas, né? Vai deixando o seu rastro na areia. Assim foi Deus, né? Ao criar, Ele deixou a sua marca, né, ali na sua criação. E só para nós vermos aí a grandeza, né, da criação de Deus, eu gosto muito dessa ideia de que a ciência ela descobriu que existem mais estrelas, né, no céu, né, juntando todas as galáxias, né, que possam existir no nosso universo. Existem mais estrelas no céu do que grãos de areias sobre a face de todas as praias que existem no mundo. Irmãos, olha a dimensão e o tamanho da grandeza do nosso Deus e a estrondosa maravilha da sua criação. A Bíblia vai nos falar, irmãos, que Deus ele chama cada uma das suas estrelas pelo seu nome e nenhuma delas falta na sua presença. Irmãos, você faz ideia, você tem ideia de quantas estrelas existem? E Deus as chama cada uma pelo seu nome e nenhuma, né, falta a sua presença. Todas elas vão à sua presença ao ouvir a sua voz e ao ouvir a sua ordem. Irmãos, é maravilhoso, é grandioso o nosso Deus. E a natureza revela a glória, a majestade, né, do nosso Deus. É grande, né, é grandioso a obra do Senhor, né, e Ele se revela através da natureza. Ainda falando sobre a revelação de Deus na natureza, qualquer pessoa que tenha visão física pode andar pelo teatro da natureza e ver a glória de Deus por meio das estrelas, da luz e do sol. Então tudo isso, irmãos, que Deus criou, né, toda a sua criação, né, a natureza, né, o sol, tudo que Deus criou é o palco, é onde apresenta, né, um grande teatro, né, um espetáculo magnífico da obra da criação. Se Deus criou o mundo, né, é plausível a expectativa de que a criação de Deus deva carregar em si a marca dessa ação divina. Da mesma forma que um estilo pessoal e característico de um artista deve transparecer, né, ou a assinatura de um pintor deve estar em seu quadro, assim também é possível detectar a presença de Deus na criação. Irmãos, da mesma forma, irmãos, em que nós vemos ali quando
um artista ele começa a esculpir a sua obra, ele começa a fazer a sua arte, o pintor começa a pintar aí um quadro, a traçar um esboço. Nós vamos ver que cada autor, cada artista tem suas particularidades, tem suas características, e você vai vendo as marcas, as pegadas, a identidade, né, do artista. Da mesma forma, nós vemos a identidade de Deus, nós vemos Deus sendo glorificado e manifesto através da criação, através da natureza. Irmãos, é maravilhoso a obra da criação que revela a majestade do nosso Deus. Semelhante, né, no Salmo 19 e Romanos 1:20, né, ensina que o poder eterno e a natureza divina de Deus, né, claramente se conhece e são percebidos pelo que foi criado, e não há nenhuma desculpa para negar esses fatos. Com essas escrituras em mente, talvez uma definição de revelação seria a revelação de Deus a todas as pessoas e todos os momentos e em todos os lugares, que prova que Deus existe e que Ele é inteligente, poderoso e transcendente. Irmãos, é maravilhoso. Quando olhamos para a natureza, não tem como nós falarmos que esta obra maravilhosa ela veio do acaso, ela veio através de explosão, através de Big Bang. Não tem como nós vermos a natureza sendo sincronizada, as coisas acontecendo de forma harmoniosa, onde tudo se encaixa, onde existem a beleza, as cores. Nós vemos ali a vida ser manifesta, até mesmo nas pequenas coisas. Não tem como nós olharmos e não enxergarmos a beleza e a grandiosidade da obra de Deus. Não tem como nós vermos essa obra maravilhosa e não identificarmos uma mente engenhosa por trás de toda essa criação. Não tem como nós taparmos os nossos olhos e não ver que Deus maravilhosamente arquitetou, planejou, organizou e executou uma obra maravilhosa, que é a criação. E a natureza, ela expressa de forma maravilhosa toda esta obra de Deus, né? E ela mostra: Deus existe. O próximo tópico é o tópico aí. O próximo tópico, né, vai falar aí acerca dos nomes, né, os nomes de Deus, né? O nome era uma expressão do caráter, natureza, né, ou currículo do indivíduo. Quando nós temos essa ideia, né, de nomes, principalmente ali no Antigo Testamento ou ali no mundo antigo, os nomes, né, das pessoas, das crianças que nasciam, não carregava, não era somente uma identidade, assim, no sentido de dar o nome a uma pessoa, né? Mas tinha muito, ou falava muito acerca da própria pessoa, né? Era como se fosse um currículo, né? O nome em hebraico é Shem, e Shem tem esse significado de não somente nome, mas currículo, né? Quando nós vemos ali no Êxodo, por exemplo, né, no segundo livro ali do nosso Pentateuco, da Torá, o Êxodo. Êxodo é uma palavra grega, né? Mas o livro de Êxodo em hebraico é Shemot. E Shemot é nomes, né? Vem de nomes. E ali nós vemos ali que a palavra Êxodo significa saída, né? Ou seja, representa a saída do povo do Egito. Porém, né, Deus ele não só tirou o povo do Egito, Deus não só libertou o povo do cativeiro do Egito, mas Deus deu a eles também uma identidade, né? Deus deu a eles um nome, né? Por isso que o nome do livro de Êxodo em hebraico é Shemot. Por quê? Porque Deus deu a eles um nome, né? Deus deu a eles uma característica, Deus deu a eles currículos. É interessante nós observarmos isso, por quê? Porque quando nós falamos dos nomes de Deus, nós não estamos falando apenas de um nome, né? Mas nós estamos falando do caráter de Deus, nós estamos falando da natureza de Deus e estamos falando também do currículo, né, de Deus. Quando Deus ele envia ali Moisés para libertar ali o povo, Moisés pergunta: mas eu vou no nome de quem? E o Senhor falou para ele, diga que o Eu Sou te enviou. O Eu Sou te enviou. A palavra Eu Sou em hebraico é Arie Asher Erie, que significa serei o que serei. É maravilhoso, irmãos, quando nós entendemos isso, porque Deus ele estava dando uma ordem para Moisés para ir falar, né, a Faraó,
Porém Moisés falou, mas eu vou no nome de quem? Eu vou no nome de quem? Eu vou falar em nome de quem? E Deus fala para ele, fala em meu nome, né? Eu sou. Né? Fala através do meu currículo, Moisés. Quando você for lá, Moisés, falar com o faraó, você não vai lá falar por você, mas você vai falar por mim. Né? Você vai me representar lá. Você não vai no seu nome. Você vai no meu nome, Moisés. Você não vai no seu currículo, Moisés. Você vai no meu currículo. Você vai no currículo do eu sou. Do eu serei o que serei. Né? Eu sempre sou e sempre serei o que sou. Então Deus manda Moisés ir no currículo dele e não no currículo de Moisés. Então perceba que o nome ele é muito importante. Né? Era muito importante para aquele povo. Que representava o caráter, a natureza e principalmente o currículo de uma pessoa. Nós temos aí, por exemplo, no caso aí, a palavra El Shaddai, tá na sua revista aí, que significa Deus Todo-Poderoso. El, né? El é Deus. Essa palavra El, ela não é designada somente a Deus, né? Ao nosso Deus, mas dentro do idioma semítico, né? A palavra El, ela pode designar muitas outras divindades, né? Não é só especificamente ao nosso Deus, mas pode ser usada aí para outras divindades. El, né, significa Deus. Shaddai, né, significa todo-poderoso. Então, quando nós temos a união das duas palavras El Shaddai, né, nós estamos dizendo Deus todo-poderoso. Né? O poderoso de Jacó, por exemplo, como está ali em Gênesis 49, né, e o verso 24, ou lá no Salmo 132, do verso 2 e 5, né, fala do poder supremo, né, de Deus sobre todos. Nós temos também uma palavra também que é muito conhecida, que expressa aí, né, também o nome de Deus, né, que é o Adonai, né, que significa Senhor. A gente pode ver essa palavra ali em Gênesis 15, verso 2, Juízes 6 e 15, usada no lugar de Iavé, né, que é o tetagrama, né, conhecido como o tetagrama, que é o Yud, o Re, o Vav e o Re, que são as 4 letras aí do hebraico, que são aí caracterizadas como o nome de Deus. Iavé, né, que é traduzido na João Ferreira de Almeida por Jeová. E costumeiramente, irmãos, essa palavra Yahvé, ela não é pronunciada, né, pelos judeus. Eles substituem essa palavra Yahvé por Adonai. Yahvé significa Senhor. Adonai também tem o significado de Senhor. Né? Os judeus não pronunciam ela porque entendem que é o nome sagrado de Deus. Né? Então, sempre quando eles leem natural, o tetagrama, o Yahvé, eles não leem o tetagrama, mas eles substituem por Adonai, né, o qual os judeus achavam ser sagrado demais para ser pronunciado por homens pecadores. Nós temos aí, né, a palavra também Elohim. Essa palavra Elohim, ela é encontrada ali no primeiro capítulo e o verso 1 do livro de Gênesis, né, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, né, que é conhecido como o Bereshit bara Elohim. Né. É interessante, irmãos, que esse Elohim, né, a palavra, como eu havia falado, né, El é Deus, e nós também temos uma palavra que é Eloá. Eloá também significa Deus. Né? E a palavra Elohim, ela pode designar ou pode estar se referindo a Deus, né, o nosso Deus, como também essa palavra pode estar significando deuses, né? Pode ser também deuses pagãos. Né? Então essa palavra, ela vai se referir muitas vezes na Bíblia também a outros deuses e não ao nosso Deus. Né? Então a palavra que ela é usada, dependendo do seu contexto, ela vai estar falando de pessoas específicas. Né? Nós vamos ver ali quando Deus fala para Moisés, ali, que colocaria Moisés como Deus, né? Ali a palavra Elohim. Né? Nós vamos ver também em situações quando Deus fala aos juízes, Deus também usa essa palavra Elohim para falar com eles, né? Para falar com anjos. Então essa palavra, dependendo do seu contexto, ela vai ser usada, né? E ela não é uma palavra que é especificamente usada para Deus. Interessante, algo muito interessante dessa palavra Elohim, né? El é Deus, Eloá também é Deus, e o Elohim seria o plural, né, de Eloá. Sempre no idioma hebraico, quando uma palavra termina com in, né, que é um sufixo in, que é final, denota e dá uma conotação de plural. Né? Então, dá uma conotação de um plural. No caso, né, de Deus, como nós não temos aí no hebraico, nós não temos assim algo que seja
parecido ou semelhante à língua portuguesa, que é o superlativo, né? Nós temos aí no hebraico o plural majestático, né? Que é o equivalente aí, que seria equivalente aí ao nosso superlativo, né? Da nossa língua portuguesa, que seria, no caso, quando nós se referíssemos a Deus usando esse plural, né, da palavra Elohim, por exemplo, quando nós queremos enfatizar, né, ou dar uma ênfase no poder, por exemplo, de Deus, né, nós chamamos Deus de poderoso, mas quando nós queremos enfatizar, dar uma ênfase maior, né, no seu poder, ou mostrar uma grandeza, né, muito maior no seu poder, nós chamamos ele de poderosíssimo, né? Um exemplo, poderoso e poderosíssimo, né? Então, na nossa língua portuguesa, isso seria o que? Um superlativo. Porém, né, no hebraico não tem esse superlativo, e ele é substituído por plural majestático, e ele é usado que palavras com terminações plurais, né, para dar essa ideia de plural majestático, que na nossa língua seria o superlativo. Então, Elohim, né, é um plural, né, é um plural. Então, esse plural ali nem sempre ele vai significar que é uma quantidade de pessoas, né, uma quantidade de seres, né, mas pode estar expressando a majestade, a grandeza, numa forma de senhorio, né, e não de quantidade. Então, esse plural do Elohim, ele pode também estar significando esse aumentativo, né, de poder, de poderosíssimo, de grandeza, de majestade, né? E não só simplesmente pluralidade de pessoas, né? Nós temos também a revelação através de Jesus Cristo, que nós classificamos aí no início da nossa lição como revelação especial. Jesus Cristo, né, o Verbo que era Deus, como está expresso ali, né, em João, no capítulo 1, o verso número 1. Vai falar que esse verbo ele era Deus, e no verso 14 desse mesmo capítulo vai falar que esse verbo ele veio habitar entre nós, né? Ele veio tabernacular, né? A palavra que está ali dá essa ideia de tabernacular, de alguém que arma uma tenda no meio de nós, alguém que arma uma barraca no meio de nós, que vem habitar junto, próximo de nós, né? É interessante, irmãos, que Deus ele sempre quis se relacionar, e Deus ele sempre se manifestou e sempre se revelou ao seu povo, à sua humanidade. Nós vamos ali ver no Antigo Testamento, desde ali na peregrinação no deserto, quando Deus manda o povo construir ali um tabernáculo, e nós vamos ver que Deus ele tabernaculava dentro do tabernáculo, ou seja, Deus ele habitava a sua presença dentro daquele tabernáculo ali, onde ficava a Arca da Aliança. Deus ele tabernaculava, ele estava no meio do povo, a sua presença estava no meio do povo, ele habitava no meio daquele povo. E isso nos trazendo e nos remetendo, né, a um futuro onde seria manifestado no Novo Testamento o próprio Senhor, né, tomando a forma de homem e vindo habitar entre nós, como diz aí o verso 14 do capítulo 1 de João, que ele veio habitar entre nós, ele veio tabernacular entre nós, no meio de nós, né, entre nós, né. Isso é maravilhoso, né? Nós temos essa majestade do nosso Senhor tão próximo de nós, um Deus que é tão transcendente, grande, imenso, que transcende toda a compreensão, né, humana, mas que também habita no meio do seu povo e com o seu povo. O importante, né, nós conectarmos aí também esse João capítulo 1 com Hebreus capítulo 1 e o verso 1 também, que diz assim, ó: o Deus que no passado falou de muitas maneiras, falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Assim, quando o verbo tabernaculou entre nós, tratava-se do supremo ato revelador de Deus. Jesus Cristo é o centro da revelação especial. Irmãos, ele é o centro da revelação especial de Deus. Maravilha. No nosso tópico de número 2, nós temos aí o tópico 2 e ainda o tópico de número 3. No tópico 2 nós vamos ver aí, irmãos, a necessidade de crescer no conhecimento. Irmãos, é muito importante. No tópico 1 nós vimos aí que Deus ele se revela a nós, Deus se faz conhecido a nós, nós adquirimos esse conhecimento, né, teórico e prático, né,
do nosso Senhor, e nós vamos ver que há uma necessidade de nós crescermos, né, nesse conhecimento, em conhecimento. No tópico 3, no tópico 2.1 da nossa lição, vai falar um conhecimento que vai além do aspecto intelectual. Irmãos, o nosso conhecimento ele tem que transcender, ele tem que ultrapassar, né, a ideia da intelectualidade, ele tem que ir além. Não estou aqui menosprezando ou inferiorizando o intelecto ou a busca do saber de forma nenhuma, mas o nosso conhecimento de Deus ele tem que ultrapassar, tem que ser muito maior. Nenhum preparo intelectual substitui o conhecimento da palavra de Deus em sua simplicidade, pureza e verdade. Irmãos, nenhum conhecimento, nenhum diploma, nenhuma faculdade, nenhum conhecimento que eu possa ter, nada substitui a palavra de Deus na sua forma mais simples, pura, e verdadeira. Jó, no capítulo 42, o verso 5, ele vai dizer assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então, quando nós falamos de conhecimento, que o conhecimento, nós temos essa necessidade, de crescer no conhecimento, e esse conhecimento ele tem que ultrapassar o conhecimento intelectual e teórico, nós não estamos menosprezando, não, mas nós estamos aqui querendo enfatizar que há uma necessidade de nós conhecermos ao Senhor no sentido de relacionarmos com Ele. Nós poderemos estar, ou podemos estar como Jó, que conhecia Deus de ouvir falar. Eu ouvi alguém falar sobre Deus, eu ouvi alguém falar de Deus, eu ouvi alguém explicar sobre Deus, eu ouvi alguém falar de Deus. Porém, eu nunca experimentei, eu nunca vivenciei algo de Deus ou com Deus. Então nós temos que ultrapassar esse conhecimento teórico e intelectual. Nós temos que ter essa praticidade, nós temos que ter a conhecida como teologia praxis, teologia prática, o conhecer, o se relacionar com Deus, ter essa intimidade, esse relacionamento, esse diálogo, a conversa com Deus, experiências com Deus. O nosso conhecimento ele tem que estar nesse nível de se relacionar com Deus. A Bíblia vai nos falar que em João, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas esse conhecer ali, ele não está simplesmente falando de conhecimento teórico, mas de conhecimento prático. Ou seja, quanto mais eu me relaciono com a verdade, mais eu sou liberto por ela. Porque tem muitas pessoas que podem ter um monte de conhecimento, mas não é liberto. Não vivem em liberdade, porque só tem um conhecimento intelectual e teórico. Mas quando eu tenho o conhecimento relacional, quando eu me relaciono com Deus, aí existe uma verdadeira liberdade. Então o nosso conhecimento ele tem que estar para além do aspecto intelectual. O conhecimento para um andar digno. Então quanto mais eu conheço, e há essa necessidade de eu conhecer, de eu prosseguir, de eu buscar o conhecimento de Deus, quanto mais eu o conheço, mais eu possuo e mais eu tenho capacidade dada por Deus para um andar digno. O conhecimento de Deus e dos seus mandamentos ajuda no caminhar dos fiéis. Então, como é que eu vou caminhar de forma correta? Como é que eu vou caminhar de forma digna? Como é que eu vou caminhar de forma que agrada a Deus, sendo que eu não o conheço? Sendo que eu não conheço os seus mandamentos, sendo que eu não conheço a sua vontade. Então, eu preciso buscar este conhecimento. Eu preciso buscar conhecer ao Senhor. E é interessante, irmãos, voltando até nos tópicos primeiros ali, onde nós falamos acerca da revelação de Deus e naquilo que Ele revelou-se a nós, alguém talvez possa perguntar, mas por que eu tenho que tanto buscar entender e buscar essa revelação de Deus, buscar compreender a revelação de Deus ou ter essa necessidade de conhecer Deus, A maneira em que eu conheço, ou o entendimento que eu tenho de Deus, reflete na forma em que eu vivo para Ele. A maneira em que eu entendo e que eu compreendo Deus, ou a ideia que eu tenho de Deus, reflete de forma muito grande na maneira em que eu vivo para Ele. Então, se eu não o conheço, ou se eu tenho um entendimento errado acerca de Deus, eu vou viver de uma forma errada, achando que eu estou agradando a Ele, porém não estando. Então há uma necessidade de se conhecer ao Senhor. Por isso que Oséias vai dizer
que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, né? Para que nós possamos viver de forma digna, um andar digno. O nosso tópico também vai falar sobre o conhecimento para um viver frutífero. Irmãos, todo conhecimento que nós temos, intelectual, teórico, prático, seja lá qual for o tipo de conhecimento que nós temos, este conhecimento ele tem que reverter, ele tem que ser revertido, ou ele tem que apontar, ou ele tem que ser manifestado em um viver de prática e de frutos, né? Se eu tiver um conhecimento de Deus ou sobre Deus e esse conhecimento que eu tenho ele não produzir nada, é um conhecimento vão, é um conhecimento inútil. Então todo conhecimento que eu tenho ele deve ser manifestado por um viver digno e também tem que ser manifestado por uma vida frutífera. Eu tenho que dar fruto. Eu fui chamado, nós fomos chamados para dar frutos. Nós fomos chamados para frutificar, né? Nós não somos um mar morto, né, que só retém água. Não, nós somos canais de bênção, somos canais de águas vivas. Nós temos que frutificar, nós temos que alimentar outras pessoas com os nossos frutos, com os frutos que são gerados em nós, né, com os frutos que Deus nos capacita a gerar. Então todo o conhecimento que nós temos, ele deve viver, ele tem que transmitir um viver frutífero, né? E no nosso tópico 3, né, da nossa lição, vai falar sobre alguns resultados de conhecer a Deus. Então, conhecer a Deus é uma necessidade. Deus se revelou. Há uma necessidade de conhecer Deus, de conhecer a sua revelação. E esse conhecimento e essa revelação vai nos remeter em alguns resultados, né, de conhecer a Deus. Além do crescimento pessoal, ninguém pode ensinar o que não sabe, nem dar instruções sem conhecimento. Quem ensina precisa ensinar a si mesmo antes de ensinar aos outros, né? Então essa é uma necessidade muito grande. O primeiro crescimento que nós temos aí, né, o primeiro resultado que nós temos aí no conhecer de Deus é o crescimento espiritual. Irmãos, quanto mais você conhecer a Deus, mais você vai crescer espiritualmente. Um sinal seguro, né, do nosso crescimento espiritual é um forte desejo de nos alimentar com a palavra viva e permanente de Deus. Irmãos, você quer saber qual é o termômetro? Você quer saber se você está crescendo espiritualmente? Você quer saber se você está bem espiritualmente? Ou se você ainda está vivo espiritualmente? Irmãos, examine-se e veja se há em você ainda um desejo forte de se alimentar da palavra viva e permanente de Deus. Se você se diz cristão, se você se diz que conhece a Deus, mas não tem fome, não tem sede da palavra de Deus, não tem fome de Deus, eu quero dizer que você pode estar correndo um grande risco de não estar bem espiritualmente. Em todo aquele que está vivo e procura um crescimento espiritual saudável, ele tem o desejo de se alimentar da palavra de Deus. Ele não é movido, ele não é movimentado, ele não é orientado por ventos de doutrinas, por revelações que são extras bíblicas, que vai contra a palavra de Deus, mas ele é orientado e ele é alimentado pela palavra viva e eficaz de Deus, né? Então, o crescimento espiritual é algo fundamental na vida do cristão. E se eu tenho o desejo forte de me alimentar da palavra viva de Deus, isso é um bom sinal de que nós estamos no caminho certo. O segundo ponto é a confiança de quem conhece. Irmãos, é muito importante nós conhecermos ao nosso Deus, irmãos. É muito importante nós conhecermos o Deus ao qual nós servimos. Por quê? Tem muitas pessoas que andam desesperadas, andam preocupadas, andam perplexas, angustiadas, aflitas, preocupadas com o amanhã, ansiosos. Porém, essas pessoas geralmente, na maioria, não posso generalizar, mas a grande maioria delas não conhece ao Senhor. Não conhece o Deus que se revela, não conhece os nomes de Deus, né? Se eu conheço, se eu tenho um conhecimento de que Deus é o El Shaddai, né? Que Deus é o Todo-Poderoso, eu vou acreditar plenamente de que não existe nenhuma impossibilidade diante do poder desse Deus poderoso. Então, os resultados de eu conhecer a Deus é que eu aprendo a confiar nele. Então, se eu conheço que ele é o Jeová Jireh, né, o Yahvé Jireh, que é o Deus que provê,
eu não vou andar preocupado, porque eu sei quem Ele é, qual é a sua capacidade, eu sei qual é o seu caráter, eu conheço os seus atributos, eu conheço o seu currículo, então eu descanso no currículo dele, eu descanso no caráter dele, eu descanso no poder dele. Então esse é um grande resultado, irmãos, de nós conhecermos ao nosso Deus, porque nós aprendemos a confiar nele, né, e depender somente dele. E por último, irmãos, o resultado de conhecer a Deus é a sabedoria adquirida com o conhecimento. E essa é a vontade de Deus, que sejamos sábios por meio do conhecimento da sua palavra, né? E para nós concluirmos, conhecer alguém pressupõe convivência. Vou repetir. Conhecer alguém pressupõe convivência. Não tem como eu dizer que eu conheço a Deus se eu não convivo com Ele, se eu não tenho familiaridade com Ele, né, no meu dia a dia, no meu trato diário. Deus se permite revelar. Vale a pena nos aprofundarmos nos mistérios de Deus. Ele ainda tem muito a nos revelar. Agora, conhecemos em parte, então chegará o dia em que o conheceremos como Ele é, como diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, e o verso do número 12. Meu irmão, nós estamos chegando ao fim de mais uma lição. Eu espero que de alguma forma nós tenhamos aí contribuído para o enriquecimento do seu conhecimento, da sua sabedoria, e que você possa cada dia mais confiar no Senhor, porque Ele tem se revelado ao seu povo, à sua humanidade e a nós. Que Deus te abençoe e fique com Deus e até a próxima.